Bem, deixa eu começar contando uma história para vocês. Eu pesquisei, fui ver se era verídico, e é verídica a história, é verídico esse rei e os acontecimentos na vida dele. Alfredo o Grande, rei de Wessex, Inglaterra, o nome antigo. E ele defendeu seu reino contra os vikings, lá pelos anos de 1871 a 899. E a época de sua morte era o governante dominante na Inglaterra. Ele é um dos dois únicos reis ingleses a quem foi concedido o epíteto O Grande. Ele foi chamado O Grande. Conta a história que a época do seu reinado era de dias difíceis para a Inglaterra. O país foi invadido pelos vikings, que haviam cruzado o mar. Haviam tantos invasores, tão fortes e audazes, que durante muito tempo ganharam quase todas as batalhas. Se continuassem assim, logo seriam os senhores do país inteiro. Afinal, após tanta luta, o exército inglês estava combalido e disperso. Cada homem teve que se salvar como pôde, inclusive o próprio rei Alfredo, que disfarçou-se de pastor e escapou pelas florestas e pântanos. Depois de vagar por muitos dias, chegou à cabana de um lenhador, cansado, faminto, bateu a porta e pediu à mulher do lenhador que lhe desse comida e acolhida. A mulher apiedou-se do pobre homem esfarrapado. Não tinha ideia de quem se tratava. Entre, disse ela. Vou dar-te um jantar se cuidares desses bolinhos no forno para mim. Preciso sair para ordenhar a vaca. Cuida bem deles e não os deixe queimar enquanto eu estou me ausentando, enquanto eu estou fora. Alfredo agradeceu gentilmente e sentou-se perto do fogo. Tentou prestar atenção nos bolinhos, mas os problemas logo tomaram conta de sua mente. O que faria para organizar o exército outra vez? E se conseguisse, como iria preparar seus homens para enfrentar os dinamarqueses, os vikings? Como conseguiria expulsar da Inglaterra invasores tão audazes? Quanto mais pensava, menos esperança tinha no futuro. E começou a acreditar que não havia propósito em continuar a lutar. Alfredo só enxergava os próprios problemas. Esqueceu que estava na cabana do lenhador, esqueceu a fome, esqueceu totalmente os bolinhos. Em pouco tempo, a mulher retornou. Encontrou a cabana cheia de fumaça e os bolinhos torrados. E lá estava Alfredo sentado junto ao forno, olhando para o fogo. Sequer notaram que os bolinhos estavam queimando. Ora, mas que homem preguiçoso e desleixado tu és, gritou ela. Olha só o que fizeste. Queres comer, mas não queres fazer nada para merecê-lo. Agora ficaremos todos sem jantar. Alfredo simplesmente abaixou a cabeça envergonhado. Nesse momento, o lenhador entrou na casa e ele mal passou pela porta, ele já reconheceu quem era o visitante ilustre ali. E ele viu que a mulher estava brigando com ele. E aí ele falou: cala a boca, mulher! Sabe com quem você está brigando? Esse é o nosso rei, o rei Alfredo. A mulher apavorou-se, correu para junto do rei e jogou-se de joelhos, implorou que lhe perdoasse as palavras tão ásperas. Mas o sábio rei Alfredo mandou que se levantasse. Tinhas razão ao brigar comigo, disse ele. Eu disse que cuidaria dos bolinhos, mas deixei-os queimar. Mereci tudo o que disseste. E aqui para mim a parte mais importante. Qualquer um que aceite uma tarefa, seja ela grande ou pequena, deve desempenhá-la com atenção e dedicação. Fracassei desta vez, mas isto não tornará a acontecer. Minhas atribuições de rei me aguardam. A história não diz se o rei Alfredo comeu alguma coisa naquela noite.
Mas poucos dias se passaram até que conseguisse organizar de novo seus homens, e em pouco tempo expulsou os vikings da Inglaterra. Essa é uma breve ilustração que mostra que nós não podemos deixar que o desânimo nos derrube. Se temos uma tarefa, se temos uma obrigação, temos que cumprir com dedicação, com atenção, com o melhor que a gente puder fazer. Mas, continuando agora, pode abrir suas Bíblias em Ageu capítulo 2. Lembre que eu falei na quinta-feira passada que a mensagem ela estava dividida em duas partes. Ageu capítulo 2. Nós não vamos ler tudo que lemos na vez passada, mas a partir do verso 4, Ageu capítulo 2, verso 4 em diante. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, por todos os exemplos, por tudo que o Senhor fez através da nação de Israel, para que pudéssemos não somente compreender como o Senhor age, mas também saber as coisas que o Senhor prometeu e como deve ser o nosso comportamento. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Abençoa, Senhor, que a mensagem da Tua palavra hoje possa edificar cada um dos irmãos, como edificou a mim, que possa ajudá-los em toda e qualquer dificuldade, principalmente se há o desânimo, que ele possa ser vencido e que possamos, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos manda, que possamos somente olhar para frente e seguir em frente. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Na quinta-feira passada, eu falei o título da mensagem, Superando um Gigante Chamado Desânimo. E aí eu abordei sobre um dos responsáveis do desânimo, é Satanás. Colocando N situações, eu mencionei várias, as quais tem por objetivo fazer com que a gente desanime, fazer com que a gente olhe para as dificuldades e deixe que elas nos vençam. Então ele vai fazer várias coisas. Mas também, eu falei na semana passada, quais as causas do desânimo. E uma das causas, além de Satanás, é que as coisas que nós lembramos, estou falando isso só para relembrar e dar sentido para a mensagem, as coisas que nós lembramos, ou seja, viver no passado, como Israel ali naquele momento estava vivendo no passado. Lembra que eu falei que os judeus, havia pessoas ali naquele momento que tinham construído o templo, tinham participado do começo, e eles viram o primeiro templo, o templo de Salomão, e agora eles estavam aborrecidos, porque eles se lembravam da glória daquele templo, do primeiro templo, lembravam das paredes cobertas de ouro, do seu esplendor, do tamanho, de todas essas coisas. E isso fazia com que eles olhassem para o templo que eles estavam reconstruindo e dissessem, não, isso aqui não vale a pena. Olha, nem se compara com o que a gente fez.
E aí eu mencionei que lembrar do passado nem sempre é ruim, mas escolher viver no passado, isso nunca é bom. E aí eu falei sobre nós, que nós devemos parar de olhar para as coisas que nós fizemos no passado e focar no presente. Focar no que nós temos que fazer agora. Não ficar pensando no passado, nas coisas que eu tive, nas coisas que nós tivemos, mas olhar para o agora. Também falei sobre as coisas que nós esquecemos, como eles esqueceram, como ele menciona aqui no texto, sobre quando eles cruzaram o Mar Vermelho, ele estava com eles. Quando eles passaram dificuldades no deserto, ele sempre esteve com eles. Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve lá. Deus esteve lá quando eles estavam construindo o primeiro templo. Deus sempre esteve com você. E Ele sempre estará. Não importa as dificuldades, não importa o que você está vendo, não importa, às vezes, o que o nosso coração tem a tendência de olhar para as situações e dizer, não, isso aqui não dá, eu não aguento mais, eu não suporto isso. Deus está conosco. Deus está com você. E é isso que tem que estar na sua mente e no seu coração. Ele continua conosco. E também mencionei sobre as comparações. A última coisa que eu falei sobre as comparações. Deus faz essa pergunta para o povo lá no texto. Como vocês veem agora, não está aos seus olhos em comparação com nada isso que vocês estão fazendo? Ou seja, vocês estão olhando para esse templo agora e estão achando que ele não é nada por causa do primeiro templo. Ele não, tudo que vocês viveram no passado era muito melhor, então não vale a pena eu viver agora, não vale a pena eu me esforçar agora. Se não tivermos cuidado, também nós seremos apanhados nesse erro da comparação, eu mencionei. E se nós ficarmos comparando as coisas que nós já tivemos no passado, a gente vai se desapontar. Se nós olharmos para as coisas do passado e comparar com a nossa vida, porque passamos por dificuldades. E se a gente ficar preso a isso, é só frustração. E aí, eu concluí dizendo, lá eram as causas do desânimo. Hoje eu vou falar sobre a cura do desânimo. Quando estamos olhando para aquela... Lembra que eu mencionei a montanha, as grandes montanhas, como se você tivesse uma montanha na sua frente e você não soubesse como atravessar essa montanha. Ela é intransponível, porque eu não tenho recursos, eu não tenho ânimo, eu não vejo como passar por cima disso. E aí você se pergunta, como eu posso superar essa dificuldade? Como eu posso superar esse problema? Como eu posso superar esse problema? Essa passagem que eu li agora, que nós lemos, oferece alguns passos simples que podemos seguir para tentar vencer, para vencer o desânimo. E a primeira coisa que eu vejo nessa passagem, ali no verso 4, olha lá o verso 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, e esforça-te, o povo. Essa mensagem ela tinha 3 destinos. Ela tem um princípio aqui nesse primeiro versículo. Com quem que ele falou primeiro para se esforçar? Porque aqui está dizendo, sejam fortes, esforça-te, seja forte. Com quem ele falou primeiro? Zorobabel. Quem era Zorobabel? O governador. Ou seja, parte de cima para baixo. O ânimo, ou se esforçar, parte sempre de quem lidera. Imagine um pai de família. Se ele desistir, o que vai acontecer com a família? Se ele decide abandonar a família, porque ele não consegue ver solução para os problemas, a família se desintegra. E nós vemos aí no mundo muitas famílias desintegradas. Por isso que muitas vezes o alvo de Satanás na igreja é quem? A família, mas mais precisamente, se ele atacar o pastor e derrubar o pastor,
O que acontece com a igreja? Eu já vi isso acontecer. Ele atacou a família pastoral sucumbiu, e o que aconteceu? A igreja de 200 caiu para 25 pessoas. Parte do começo, do princípio de a liderança começa em nós. Nós temos que nos esforçar, nós temos que ser fortes, sempre. Não é fácil não, mas essa é a mensagem que ele fala. Esforça-te, Zorobabel. Depois ele vem para o segundo, a mensagem vem para o próximo, para a parte religiosa, para os líderes religiosos, para Josué. Esforça-te, Josué. Continua fazendo o teu trabalho. Vai, continua. Anima o povo. Faz com que eles vejam garra nos teus olhos, que eles queiram fazer e continuar trabalhando. E aí, não menos importante que os dois primeiros, a mensagem para o povo, para todos. A mensagem no final é para todos. Todos deveriam se esforçar, todos deveriam pegar no arado, todos deveriam batalhar. Porque uma andorinha não faz verão. Um homem sozinho não consegue levar tudo. Precisa que todos abracem o projeto, o plano. No caso aqui, Israel, terminar o tempo. Todos tinham que se envolver. Se esforcem. Todos. Zorobabel, Josué, o povo. Mas falar assim, tá pastor, mas é fácil falar. Como assim esforça-te? Porque o senhor está falando isso, mas o senhor não está calçando os meus sapatos aqui não. Ou você não está no meu lugar. Você não sabe o que eu passo. Ou que eu gostaria de certas coisas. O senhor não entende. Não é tão fácil assim como o senhor está falando. Por isso que eu vou pedir que vocês vão para o capítulo 1 e leiam o verso, e vamos ler o verso 13. Capítulo 1, verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco. Eu sou convosco. Não é qualquer um. Eu sou convosco. Sou eu quem está dizendo para você se esforçar. Sou eu quem está falando que você tem que se esforçar e que eu te dou as forças para isso. Lembra que Coríntios fala que Deus não nos dá algo que nós não possamos suportar. Não vem sobre vós nenhuma tentação ou tribulação ou dificuldade que a gente não possa suportar. Juntamente com a tribulação, juntamente com a dificuldade, vem o quê? O alívio. Às vezes nós não temos noção o quanto nós podemos suportar. Já viu aquele filme Duelo de Gigantes? Eu acho que é Duelo de Gigantes. Desafiando Gigantes. Duelo de Titãs com Desafiando Gigantes. Já viu esse filme, Desafiando Gigantes? Eu acredito que todos já viram. Lembra daquela parte que ele está treinando eles, que ele já mudou a mentalidade, decidiu se dedicar ao Senhor e fazer o que é certo, ali buscar primeiro a Deus, o treinador. Ele está lá no campo e aí ele está treinando eles. Aí chega uma hora que o rapaz, eu não aguento mais, ele põe uma venda nele lá e o outro em cima das costas. Ele falou, mas eu não aguento mais, só mais um pouquinho, eu não aguento mais, só mais um pouquinho, eu não aguento, porque eles tinham que atravessar o campo inteiro. Lembra dessa parte? E quando ele chega lá no final, que ele diz, pode cair, pode parar. Quando ele para, tira a venda, ele fez o campo inteiro. Ele fez o campo inteiro. Porque ele não tinha ideia do que ele tinha condições de fazer. Ele não tinha ideia do potencial dele. E Deus capacitou cada um. Assim como ele capacitou o povo aqui para trabalhar, ele capacitou cada um para fazer a sua parte, para caminhar aquela milha a mais, para se esforçar mais. E tenha certeza, se Deus pede isso de você, Ele te dá as condições. Ele vai te dar as condições. Não existe meio termo. Ou você, porque esse
ser forte, eu não li o verso, lá no verso 4 ele fala de novo, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Trabalhar, esforce e trabalhar, porque eu sou convosco. Aqui trata de fé. Isso é uma questão de fé. Porque se não houvesse fé no que Deus estava falando, ele estava dizendo, esforça-te a trabalhar, porque eu sou convosco. Se a fé está ali forte, operosa na gente, e neles ali, vai haver o esforço, porque vai dizer assim, Deus mandou, então eu vou fazer. Porque eu tenho fé que Deus vai fazer. Lembra, Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você e eu não confiarmos que Deus pode nos capacitar, nos dar força para superar as lutas, as dificuldades, os problemas, aquilo que nós tanto ansiamos, também a construção da igreja, a venda da estância, tantas coisas que nós ansiamos e que nós tanto almejamos. Se nós não confiarmos em Deus, aí a gente vai ter. Porque aí a fé não está operando. Aqui ela está operando. Aqui ele falou para eles, façam porque eu estou com vocês. Eu dou a condição. Ou você confia em Deus ou não. Ou você confia em Deus ou não. Esse culto é quinta-feira, a gente pode participar normalmente? Não, só na IBB. Mas você pode perguntar depois, tá bom? Continuando, é que senão perde o raciocínio. Moisés mandou Josué e o povo serem fortes em Deuteronômio 31. Deus mandou Josué ser forte. Por quê? Porque eles sabiam que ele poderia. Eles sabiam que ele poderia assumir o lugar de Moisés. Davi mandou Salomão ser forte. Não é uma novidade. Por que isso acontece tanto? Porque nós temos a tendência de achar, é do ser humano, a tendência de achar que não vai conseguir. Eu não consigo. Não vai. Não tenho mais forças. Não dá para suportar. Está demais. Atingiu o meu limite. Reconhece essas frases? Ela é típica do ser humano. Todos, em algum momento, ou em vários momentos da vida, passam por isso. A gente parar para estar passando por um desafio tão grande que você diz, não dá. Eu vou falar para os irmãos, 5 anos no seminário, nós passamos por coisas que eu vou dizer, por mim eu teria desistido, se dependesse de mim, mas Deus na sua graça, eu orei, Senhor, olha, está difícil isso aqui, não temos condições de pagar, e estamos passando por várias coisas, não foi fácil. E não é porque eu fui forte, nem a minha esposa, mas foi a graça de Deus, e é essa graça que nós temos que recorrer. Quando você sentir, quando eu sinto que eu não estou conseguindo, que está difícil demais, eu digo, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá forças, porque as que eu tinha, a bateria já está nos 5%, já está lá quase desligando o celular, que a minha, Senhor, me dá mais fé, me ajuda, faz alguma coisa, clareia, qualquer coisa, Senhor, molha a lã para mim, por favor, faz alguma coisa, eu preciso, porque eu estou no meu limite. Cura por exemplo, devemos ser fortes, mas também devemos olhar para frente. Deus envia seu povo em uma direção, para frente. Ele não manda que a gente retroceda. Inclusive tem um versículo que fala que se retroceder não tem como é que é o termo que a minha alma nele não se compraz se retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos em frente. Deus manda que a gente avance. Olha o verso 6 e o verso 7. E eu vou pedir para o irmão Cláudio Van abrir em Hebreus capítulo 12. Mas olha o verso 6 e o verso 7. Porque assim
diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Chegou lá, irmão Clorivan? Sim. Verso 26 e 27. Os outros podem olhar nas suas Bíblias, acompanhando no verso 6 e 7, de Ageu. 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que imóveis permaneçam. Esse livro, esses versículos em Hebreus é uma repetição, tem uma pequena alteração ali, mas é uma repetição de Ageu. Ageu estava falando de um futuro. Ageu estava falando lá na frente. Porque é para frente que nós temos que olhar. É sabendo que nós estamos trabalhando hoje, porque sabemos que lá na frente Deus vai fazer algo. Sabemos que lá na frente Ele diz que Ele vai voltar, Ele diz que Ele vai restaurar a nação de Israel. Ele fala que Ele vai fazer, você pode estudar em Apocalipse, vai ser feito um novo templo. Essa passagem citada em Hebreus 12, 26 e 27 está ligada à vinda do Messias. E Cristo veio, morreu, ressuscitou e prometeu que vai voltar. E é essa volta que nós esperamos. Porque se você olhar para o que a Bíblia fala, para o que Cristo falou lá em Mateus capítulo 24, para o livro de Daniel, você vai associar com os nossos dias, porque o mundo está em crise. É só você parar para pensar. Guerras e rumores de guerras. Ucrânia versus Rússia. Rússia meio que ameaçando se desentender com os Estados Unidos. China ameaçando tomar Taiwan e entrar em guerra com Taiwan, e isso tem um reflexo em outros países que têm interesse. E por último, o caso mais recente, o que nós estamos vendo. E é esse que nós temos que prestar atenção, porque Israel é um termômetro. O que acontece com Israel, ele é um termômetro para o mundo inteiro e para as profecias bíblicas. Isso que aconteceu não foi à toa. Ah, Cristo está voltando. Não, a gente não sabe o dia. Mas tenha certeza de uma coisa: as coisas não vão voltar a ser como 20, 30 anos atrás. O relógio de Deus continua caminhando. Por isso devemos olhar para frente. Esses acontecimentos devem despertar no meu coração e no seu coração esse anseio pela volta de Cristo. E que ela não está longe. Eu acredito que ela não está longe. E eu sei que talvez todos vocês tenham visto as atrocidades que foram feitas. Todo mundo ficou realmente tocado. Mas isso já aconteceu com eles lá atrás. Já aconteceu. Bebês sendo mortos, eles sendo levados como escravos ali, no caso presos, né, sequestrados. Porque Deus está tratando com Israel também, Ele não deixou de tratar com Israel. Se você ler Levítico vai falar muita coisa, capítulo 26 e 27, do que está acontecendo com eles. E que eles seriam e continuarão sendo perseguidos. Olhe para frente. Isso deve tirar o nosso desânimo, deve mostrar assim: olha, eu não parei de trabalhar. Pensar em que Deus não parou de trabalhar. Ele continua movendo as peças do quebra-cabeça. Ele continua movendo as coisas. Cabe a mim e a você fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar enquanto é dia. Os persas derrubaram os babilônicos. Os gregos derrubaram os persas. Os romanos conquistaram os gregos. As nações estão em constante agitação. E chegará o dia em que o Senhor abalará esse sistema mundial até os seus alicerces.
Ele derrubará todos os reis e poderes terrenos e governará este mundo que zomba dele e o rejeita. Por isso não podemos desanimar. Por isso devemos continuar olhando para frente. O verso 28, irmão Claudio, não sei se o senhor está ainda em Hebreus. Sim. O que diz o verso 28? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Um reino que não pode ser abalado. O mundo está em crise, mas quando Cristo vier, Ele vai implantar o seu reino que não pode ser abalado. E é por isso que devemos ter ânimo. É por isso que devemos continuar trabalhando, porque sabemos que um dia Ele virá. Ele vai implantar o seu reino. Um reino que não pode ser abalado. Lá no verso 9 vai dizer: a última glória será maior que a glória anterior. Assim como eles, aqueles israelitas, judeus, não faziam ideia que cerca de 500 anos depois, Cristo estaria andando onde eles construíram. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mais ou menos 500 anos depois desse momento aqui que eu estou falando para vocês de Ageu, foi quando Cristo veio. Mais ou menos 500 anos. Eles não faziam ideia do que iria acontecer. Assim nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos ou daqui 1 semana. O mais importante é que a gente não desanime. O mais importante é que a gente continue trabalhando, continue lutando, continue perseverando. Devemos manter as mãos no arado e continuar seguindo em frente pelo Senhor. Você nunca sabe como o Senhor usará você e os seus esforços. Você não faz ideia do que uma atitude de cada um de vocês, e minha também, pode afetar outras pessoas. Pode afetar e Deus pode usar coisas que você e eu podemos fazer. Não desanime, não entregue os pontos. Termine a obra. Eles terminaram. E nós devemos continuar até que o Senhor diga que acabou. Deixa eu ler um breve testemunho aqui. Há vários anos, a Igreja Batista Graça, na Filadélfia, talvez o pastor Bill e Dona Suzana e Samuel conheçam essa história, não pôde deixar que uma garotinha chamada Hattie Mae White participasse do culto infantil, por causa da superlotação. A partir daquele dia, Hattie Mae começou a economizar alguns centavos para ajudar a igreja a abrir mais espaço no ministério infantil, porque ela queria poder participar. 2 anos depois, ela morreu tragicamente. Em sua carteira, ao lado de sua cama, seus pais encontraram 57 centavos e um pedaço de papel com uma nota, dizendo que o dinheiro era para ajudar a igreja a construir um ministério infantil maior. No funeral de Hattie, sua mãe deu os 57 centavos e o bilhete ao pastor Russell Conwell, pastor da Igreja Batista Graça. Naquele domingo, o pastor Conwell compartilhou a história de Hattie Mae com sua congregação. Os corações das pessoas foram tocados. Um corretor de imóveis deu à igreja um terreno para expandir o ministério infantil, pedindo apenas 57 centavos de entrada. Um jornal local publicou a história e logo as notícias sobre os 57 centavos se espalharam por todo o país. Os centavos cresceram muito além dos 57 iniciais que ela tinha guardado. A Igreja da Graça não apenas construiu uma nova ala do ministério infantil, mas também um novo centro ministerial com capacidade para 3.000 pessoas. A partir desse movimento de generosidade da pequena Hattie, a igreja construiu o Temple University na Filadélfia e o Hospital Bom Samaritano. Na verdade, você pode visitar o Temple University hoje e encontrar uma foto na parede de Hattie Mae White, uma garotinha cujos 57 centavos foram usados por Deus muito além dos limites da sua vida.
Deus usou algo pequeno aos nossos olhos. Se você pesquisar, está lá. Vários sites vão contar essa história. Você não sabe, uma pequena atitude, um pequeno gesto seu, qualquer coisa que você faça de coração para a obra de Deus, você não sabe o resultado que isso vai ter. Aonde isso vai parar? Olhe para frente. Olhe para frente. Romanos capítulo 3, versos 11 e 14, para concluir. E isto digo, conhecendo o tempo, que já a hora de despertarmos do sono, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Existe uma montanha de desânimo surgindo na sua frente? Você se pega olhando para trás com mais frequência do que olhando para frente? Você já se pegou fazendo comparações infrutíferas e tolas? Você já se perguntou, qual o propósito, qual a utilidade de estar aqui? Como você vai passar por essa montanha que ameaça deter? Alguém disse uma vez, a decepção para uma alma nobre é o que a água fria é para o metal em chamas. Fortalece, tempera, intensifica, mas nunca o destrói. O que você fará com suas decepções, com seu desânimo? Você permitirá que eles o impeçam? Ou você permitirá que Deus use para fortalecer, para temperar e intensificar a sua vida? A decisão é sua. Vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelos exemplos que eu pude conhecer ao estudar essa mensagem. Ajuda-nos, Pai, porque as lutas são grandes, mas o Senhor é muito maior do que elas. Podemos confiar em Ti. Podemos ter a certeza de que o Senhor está na condução das nossas vidas. Às vezes os seus planos podem ser diferentes daqueles que nós temos no nosso coração. Às vezes o futuro não é exatamente aquele que nós, cada um, imagina em seu coração. Mas o mais importante, ajuda-nos a continuar trabalhando, ajuda-nos a continuar buscando ao Senhor, a sermos fortes no Senhor, a olharmos para frente, sabendo que o Senhor terminará essa carreira, o Senhor terminará os seus propósitos, o Senhor cumprirá cada uma das suas promessas. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós e que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Não pode ouvir?